Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez com vocês nesta quinta-feira. Mais uma semana se passou e nós temos estudado, temos buscado Jesus em nossos caminhos, temos estado orando pelo nosso planeta. O nosso planeta pede socorro e nós estamos orando com certeza que é o mínimo que nós podemos fazer. Podemos fazer mais, mas se não pudermos fazer mais, façamos o mínimo, que seja orar por nossos irmãos. E por isso hoje estamos estudando aqui a nossa coleção Fonte Viva, e hoje vamos mais uma vez estudar da coleção o livro Palavras de Vida Eterna, e escolhemos uma lição que vem de encontro àquilo que nós estávamos falando de início, que é a nossa liberdade de agir, de servir, de orar por aqueles que mais necessitam, de ter opinião, de poder dizer, sim, eu amo os meus irmãos e luto por eles. Nunca, nem ninguém vai nos afastar, porque eu sigo os ensinamentos de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E vamos estudar a questão 58 do livro Palavras de Vida Eterna, da coleção Fonte Viva, chamado Em Honra da Liberdade. E diz Emmanuel, para iniciar, nós temos as palavras de Paula. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. O que nós vemos? O que diz Paulo em Colossenses 2:8. Tudo aquilo que nós temos que pensar e fazer para nos libertar sempre das amarras da ignorância. Temos que buscar os ensinamentos da doutrina espírita em primeiro lugar, porque estando com a doutrina espírita, nós estaremos com Jesus. E estando com Jesus, nós podemos progredir e nos libertar. Nós só vamos nos libertar de qualquer subjugação, qualquer que seja ela, material, espiritual, se nós lutarmos para que a verdade se estabeleça, para que o bem se faça presente em nossas existências. Portanto, Paulo é bem claro quando diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Muito cuidado, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Palavreado bonito, filosofias entremeadas de questões que não são da filosofia em si, mas tem aquela mistura de coisas verdadeiras e não verdadeiras. E as vãs sutilezas que são usadas para exatamente fazer essa mistura, segundo a tradição dos homens, que os homens é que trabalham assim, conforme os rudimentos do mundo, o mundo que nos atrai e depois nos trai, e não segundo o Cristo. Portanto, tenhamos cuidado e sigamos ao Cristo, diz Paulo em Colossenses 2:8, repetimos. Perdão. E diz Emmanuel, se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, do divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. E aqui nós nos lembramos dessa citação do que diz Emmanuel, de André Luiz, que diz: quando nós temos uma semana de doutrina espírita,
já devemos saber a sobeja tudo o que nos cabe fazer para o bem nosso e do nosso próximo. Nós já conhecemos bastante, com uma semana de conhecimento, a doutrina espírita. Isso dito por André Luiz. Prosseguindo com Emmanuel. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapadores da história, dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida. Ou seja, ele fala da religião, da filosofia, da ciência e da história, dizendo que atrás dessas ciências nós temos homens que não estão caminhando com Jesus. Nós temos homens, mulheres, pessoas, seres que habitam o nosso planeta, mas eles deturpam, modificam para o mal, para arrebanhar pessoas através de palavras bonitas, macias, sedutoras, em todas as áreas do conhecimento, para que eles possam levar com eles opiniões que venham embasar as suas opiniões negativas em relação ao progresso da humanidade. Eles buscam pessoas dessa maneira, negando a filosofia, a ciência e a história, assim como a religião. Temos falsos profetas, como Jesus nos avisou, não só do lado de encarnados, como do lado dos desencarnados. Jesus nos alertou sobre tudo. Temos que estar vigilantes, vigiando e orando, porque o mundo nos atrai e depois nos trai, como diz Dona Isabel, com muita propriedade. E temos que estar alertas para isso, porque nós vivemos no mundo. E Paulo nos disse, eu viver no mundo sem ser do mundo. Eu preciso viver porque aquilo que eu quero, que eu não posso, eu faço. E o que eu devo fazer, eu ainda não faço, porque o mundo nos atrai incrivelmente. E aquelas pessoas que fazem o mundo existir, ou seja, a multidão, atrai para si o outro lado da multidão, que a tudo ignora porque vai vivendo sem estar ligado a coisa alguma. Simplesmente vai vivendo, vai levando, como se diz atualmente. Eu vou levando. E quando você vai levando, você não sabe o que quer. Então, os aproveitadores, os usurpadores da verdade, se buscam entre a multidão esses que vão levando e levam para o lado deles para que possam também apoiar o mal. Sempre o caminho do mal encontra esses usurpadores. Portanto, nós estamos vendo que Emmanuel nos alerta com muita propriedade, porque esses que fazem essas coisas ruins para com a multidão são exatamente uns empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida e pretendem encarcerar a vida dos demais. E eles fazem isso buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa, a que se acolchetam famintos de louvor e de vassalagem. Ou seja, você tem que se subjugar, se submeter, porque eles
são opressores, oprimem, e você que vai levando, porque não tem opinião, você não sabe o que está se passando em volta de você, você não se informa, você não procura saber o que você deseja da vida que Deus te deu, porque simplesmente você nem sabe que Deus habita em nós. Nós ainda temos muito isso, não temos essa certeza. E isso é muito negativo, é muito triste, na verdade. Muito triste, porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos a centelha divina dentro de todos. Todos nós temos a centelha divina. E apesar dos erros daqueles que nos acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem, apesar desses, eles também têm a centelha divina dentro deles. Apesar disso. Prosseguindo com Emmanuel. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo. Inclina a tua existência, à religião, à rebelião e ao pessimismo, porque eles mutilam a revelação divina. E aí é que nós temos um dos maiores problemas, porque Jesus também nos alertou sobre isso. Muitos dirão, ei-lo aqui, ei-lo o nosso Pai, ei-lo aqui, ei-lo acolá, ei-lo está aqui, está lá, e cada um diz que Deus está num lugar. Não acrediteis, disse Jesus, porque Deus está dentro de nós. Não sei quem sois, disse ele. Quem diz isso, eu não conheço, eu desconheço. Nós fomos alertados, portanto, foi Jesus quem nos alertou. Paulo prossegue, Emmanuel nos orienta permanentemente. Não podemos esquecer que Deus habita dentro de nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos guarda e nos enviou Jesus para todo sempre. Portanto, esses irmãos que armam ciladas e levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Você é levado a qualquer dessas coisas porque simplesmente você vai levando. Você não tem opinião. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, ou seja, de nós que vamos levando. Quando nós vamos levando, nós temos esse perigo de ver a nossa incipiência sendo lisonjeada, incensando-te o nome. Fulano enaltece o nome, aí é a vaidade, e Emmanuel vai falar sobre isso. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Vocês são chamados ao séquito de loucura através daquela palavra melíflua, daquelas atitudes menos dignas que faz com que a multidão se enamore da beleza daquelas palavras menos dignas, das situações menos operosas, para levar a multidão esta, sim, ao pessimismo, à rebelião, à viciação e à inutilidade. E depois temos um
uma multidão de pessoas totalmente sem noção para onde caminham, para onde vão. É uma multidão desregrada, atacando a qualquer que lhe passe pela frente, atacando aquele que é supostamente o inimigo dos opressores. Supostamente. Acompanhando-os, porém, se a multidão acompanha-os, ou nós acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Quantas vezes nós ouvimos: eu sou o próprio Deus, Deus me encaminhou e me mandou dizer isto. Foi Jesus que disse que eu falasse por ele. Quantos e quantos de nós ouvimos essas palavras? E quantos de nós também seguem essas palavras? É preciso vigiar, é preciso orar. Nós estamos aqui sempre pensando aquilo que Emmanuel nos orienta, é levar a palavra de Jesus, levar a palavra da doutrina espírita, levar os ensinamentos para que os nossos irmãos, através do seu livre-arbítrio, escolham, decidam que caminho seguir. Nós não podemos obrigar ninguém. Ao contrário, o Cristo veio trazer a libertação. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam. Quando Jesus deseja, te faças livre para a conquista da própria felicidade. O que Jesus quer para nós foi a palavra, foi nosso Pai que o encaminhou para que sejamos livres e felizes para sempre, porque o que nos aguarda no reino de Deus é a felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar. Você fica como um robô. Nós ficamos, não é você. Quando eu digo você, na verdade somos nós, porque eu e vocês somos todos irmãos e todos vivemos no mesmo mundo de dificuldades, de chamamento permanente. Esse chamamento é permanente. Ele não acontece só uma vez e depois desaparece, não. É um chamamento permanente. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível. Nós não somos nada, nós estamos no subnível que eles colocam a multidão. A multidão assim atraída dessa maneira, que ficam totalmente às escuras, sem voz, sem liberdade. Quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento. Muito contrário, bem ao contrário, totalmente ao contrário. Deus nos ampliou, o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Assim, Jesus veio nos dizer: vós sois deuses,
porque Deus habita em cada um de nós. Graças a Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.